Está no ar mais um Direito e Justiça e hoje, mais uma vez, com uma grande convidada, uma convidada especial aqui para falar conosco sobre uma profissão que é essencial, que é do corretor de imóveis, gente. Sabem que a gente fala muito aqui sobre as questões que envolvem o imóvel, né, a compra e venda, justamente pela essencialidade desse bem nas nossas vidas. Então, hoje, eu trago novamente mais uma corretora que vai falar sobre essa área tão importante, sob uma perspectiva também interessante, que é dos contratos, da negociação em si, enfim, das arras, né, que todo mundo sempre tem dúvida, né, do sinal de negócio, cláusula resolutiva. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essa área hoje com essa entrevistada super especial. Mas, além dela, nós também teremos as colunas do Matheus Tiro de Castro, com Economia no Brasil e no Mundo, de Direito Imobiliário, que também toca nesses assuntos tão importantes, de Direito Contratual, com o Edilson Santos da Rocha, e também a coluna do Juc Business, que traz as novidades da semana e dos eventos, enfim, tudo aquilo de mais importante que acontece na nossa cidade e também no nosso estado. Então, o programa está imperdível, mais uma vez, e você com certeza vai aprender muito hoje com tudo isso que a gente tem para trazer para você de tão especial nesse programa que a gente faz com tanto carinho sempre para o nosso público. Então, gente, me aguardem aí, que logo após o nosso patrocinador, a gente já começa então com a entrevistada da semana. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, voltamos então aqui após o nosso patrocinador com a nossa entrevistada da semana. Então, o Direito e Justiça hoje conta com a participação de uma grande mulher, de uma grande profissional, que é a Ângela Zaparoli. Seja muito bem-vinda, minha amiga, aqui ao Direito e Justiça. Obrigada, Débora, é um prazer estar aqui contigo. Ai, prazer é todo nosso, Ângela, ainda mais, né, sendo você aí uma consultora imobiliária, corretora de imóveis, super famosa, super reconhecida aqui em Curitiba, inclusive requisitadíssima, porque ninguém melhor do que ela para entender aí qual é a preferência atual do cliente, não é, Ângela? Exato, isso mesmo, Débora. Eu falo que hoje, inclusive, as pesquisas estão mostrando que a preferência do público é realmente por corretoras mulheres, hoje 5 vezes mais do que homens, né? E eu falo que nós, mulheres, estamos realmente a do gigantesco dentro do imobiliário, não só na parte da venda, mas também na parte jurídica. E eu acho que a corretagem é isso, é você entender realmente as necessidades do cliente e proporcionar a ele um imóvel não só que atenda às necessidades, mas que também seja um investimento extremamente rentável e que ele possa sair satisfeito. Isso é muito importante, né, Ângela? Porque como a gente sempre fala aqui, quando você compra um imóvel, você coloca uma expectativa muito grande, né? Porque bem ou mal, né, o sonho do brasileiro, né? A grande maioria das pessoas sonha com a casa própria, né? Isso mesmo, Débora. Hoje, realmente, independente da classe social, todo mundo almeja ter o seu lugar, ter o seu espaço, poder viajar, mas voltar para a sua casa. Exatamente. Por isso a importância, né, da gente sempre estar bem assessorado, ser assistido por um bom corretor, uma pessoa que realmente tenha experiência, tenha conhecimento e consiga entender o que o cliente está esperando, qual é a expectativa formada, que tipo de imóvel, que tipo de material, qual é o local que ele melhor vai se adaptar, o que ele está buscando com a compra daquele imóvel, porque não é só o imóvel, né, Ângela? Não é só o imóvel. E, Débora, o sonho, o desejo de ter uma casa vai muito além do espaço físico. Como é um sonho, a gente também precisa estar
preocupado com a questão da documentação. Quando você fala da questão da experiência e da assessoria jurídica, é exatamente isso. Porque um sonho pode realmente se tornar um pesadelo. Um documento que não esteja, né, um imóvel que não esteja regularizado, isso pode gerar um desgaste para quem está comprando ou para quem está vendendo, que esse sonho realmente pode acabar. E não é esse o nosso intuito como corretores e como empresas que estão destinadas a oferecer essa assessoria aos nossos clientes. Exatamente, é por isso que eu sempre falo, né, que o trabalho do corretor, quando é um corretor comprometido mesmo com esse trabalho, com esse cliente, ele vai muito além da apresentação do imóvel, né? Porque as pessoas acham assim, vai lá, vai me apresentar o imóvel, e muitas vezes até questionam, por que eu tenho que pagar 6% de corretagem para alguém me levar lá, né, para apresentar o imóvel? Porque nós não somos demonstradores, né? O corretor, a função dele é realmente analisar a documentação, por isso que eu falo que a venda ela começa muito antes da assinatura da proposta. Porque até para a divulgação de um imóvel, você precisa consultar toda a questão jurídica, toda a documentação desse imóvel, até porque existem casos especiais, né, Débora? Até você como doutora, pode falar muito mais propriedade, a questão de casais que se separam, precisa ter a assinatura na divulgação desse imóvel, ambos precisam estar de acordo, as certidões precisam estar, a gente precisa verificar se esse documento, a matrícula, está de acordo, se é um imóvel financiado, se ele já foi quitado, enfim, então é uma série de documentos que precisam ser analisados antes mesmo do anúncio. Não tenha dúvida, então por isso que a gente precisa sempre estar aí antenado em relação a todas essas questões, Ângela, porque aqui no programa a gente sempre fala, né? Eu gosto de falar com vários profissionais, e cada profissional tem a sua história, tem a sua experiência, e conta pra gente como é que funciona na sua área. E mesmo que eu traga aqui inúmeros profissionais, por exemplo, que trabalhem com a intermediação imobiliária, cada um tem um viés totalmente diferente, e cada um tem uma forma de ver e de trabalhar. Então é importante que você venha e passe a tua visão aqui para o nosso telespectador, porque ele vai conhecer um pouquinho mais da carreira e vai até inclusive se inspirar em você. Vai dizer assim, poxa vida, eu quero de repente fazer um trabalho como o da Ângela, como aquele que ela está desenvolvendo, porque ela tem um diferencial, ela aplica realmente uma técnica específica, né? Ela tem a questão da empatia, que é muito importante, você se colocar no lugar, o que será que o cliente quer, o que será que o cliente espera de mim, não é? Exato, eu acho que isso fez com que hoje eu conseguisse chegar a esse nível junto com os meus clientes. Desde o início eu procurei sempre entender o que o cliente estava buscando, não só na parte estética de um imóvel, da parte das áreas sociais, mas inclusive isso, de uma negociação segura, confiável, onde ele podia realmente pagar o sinal de arras, que é outro ponto extremamente importante de uma negociação, de maneira segura, tranquila, e que aquela negociação fosse leve até o final, até o momento da entrega das chaves. É isso mesmo, gente, olha, temos muito mais para conversar aqui com a Ângela sobre esse aspecto da compra e venda de imóveis, enfim, é tudo que envolve, na verdade, essa parte que é tão importante, que está voltada à realização do seu sonho, que é a casa própria. Mas, Ângela, eu vou chamar agora o Matheus Itiro de Castro, com a coluna da Economia no Brasil e no Mundo, e depois a gente volta aqui para continuar conversando sobre, então, esse investimento e esse sonho da vida do brasileiro, que é a casa própria. Exato. Vamos lá, Matheus. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje eu venho lhes trazer uma reflexão bastante importante acerca de um tema que vem causando muitas preocupações no bojo da economia mundial. Eu me refiro à guerra comercial instaurada entre Estados Unidos e China, cujas repercussões têm causado, de certo modo, diversas preocupações e efeitos colaterais que vêm impactando a maneira como os governos nacionais têm reagido, principalmente
as políticas tarifárias impostas pelo novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Primeiramente, de certo modo, trazendo um pouco do histórico do que vem ocorrendo, de certo modo, os Estados Unidos acabou colocando tarifas sobre diversos países, entre os quais países do leste asiático, tais quais Japão, China, Coreia do Sul, e também sobre países vizinhos, tais quais México e Canadá, além de países da América Latina. E justamente nesse sentido, a China acabou retaliando com tarifas retaliatórias, de certo modo. E isso, de certa maneira, acabou se dando de uma maneira cada vez mais cumulativa, porque os Estados Unidos foi retrucando com outras tarifas retaliatórias e a China, por sua vez, continuou com a retaliação, até chegar um momento em que os Estados Unidos impôs uma política, ou melhor, uma tarifa de 145% sobre os produtos importados da China, e a China findou ali impondo uma tarifa de 125% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. E justamente nesse sentido que, de certo modo, acaba se avaliando se de certo modo, ou melhor, se Trump realmente terá êxito no ponto de vista ali de sua política industrial, porque o Trump ele tem tentado utilizar a política tarifária como o principal mecanismo de política industrial, isto é, ele quer que os Estados Unidos consiga recuperar a hegemonia industrial, isto é, reocupar o lugar que outrora já foi ocupado pelo país no ponto de vista da produção industrial que hoje pertence à China em grande medida. Só que, justamente nesse sentido, será que realmente a política tarifária conseguirá, por si só, recolocar os Estados Unidos neste patamar que já ocupou em um determinado período de história, principalmente ali na década de 90? Eu diria que não, em linhas gerais, porque, em grande medida, hoje, nós estamos numa economia mundial configurada pelas cadeias globais de valor, isto é, nós temos processos de produção que são intimamente interconectados, interligados internacionalmente. Ou seja, nós temos ali um processo produtivo, por exemplo, a gente pega o processo produtivo do chip de semicondutor. Ele é produzido em países como Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Ou seja, a produção dele não é realizada nacionalmente como era realizado, por exemplo, lá no século XIX. A política tarifária lá no século XIX realmente ocupou um papel bastante importante em estimular a chamada indústria nascente dos países, ou seja, aquela indústria inicial caracterizada justamente por estímulos provenientes de uma proteção ao mercado interno, ou seja, os governos nacionais colocavam essas tarifas justamente para proteger as produções nacionais, ou seja, restringia as importações de mercadorias industriais, de produtos industriais de outros países, justamente para que se estimulasse a produção no país natal, né, no seu próprio país, nesse sentido. Então, em contrapartida, hoje em dia, já é muito mais difícil a política tarifária conseguir, por si só, gerar esse estímulo, gerar esse efeito, na medida em que, por exemplo, se os Estados Unidos impõem tarifas sobre China, Coreia do Sul, Japão, na prática o que vai acontecer é o encarecimento dos insumos que entram na produção da própria mercadoria que também está sendo produzida nos Estados Unidos. Ou seja, na prática isso vai gerar uma aceleração ali do ponto de vista do crescimento de custos que, ao invés de gerar um estímulo positivo sobre a indústria, pode gerar um estímulo bastante negativo nesse sentido. Por exemplo, que é uma reflexão bastante importante que se pode tirar, inclusive, com base no estudo da Mariana Mazzucato, a respeito do que é a política industrial contemporaneamente. Se a política tarifária era o principal mecanismo no século XIX, hoje o principal é, em larga medida, subsídios, política fiscal do Estado voltada à pesquisa em desenvolvimento, isto é, em inovações que vão se proliferar ali na indústria. Isso, inclusive, era o que o antecessor do Donald Trump, Joe Biden, estava fazendo em grande medida, ou seja, estimulando os gastos públicos justamente com o objetivo de estimular pesquisa e desenvolvimento. Enquanto isso, Trump, de certa maneira, rechaça essa política, né, entendendo que a diminuição dos gastos deve acompanhar ali a diminuição dos tributos, né, se pautando a política tarifária, né, sendo a política tarifária o principal mecanismo para se estimular a indústria. Eu diria que muito provavelmente não terá os efeitos positivos, mesmo de longo prazo, médio a longo prazo, não haverá efeitos positivos decorrentes disso, à medida que a política tarifária é uma política industrial que pertence
especificamente ao século XIX e que por si só não gerará a proteção ao mercado interno intentada por Trump e também do ponto de vista ali de recuperação de uma soberania que hoje dificilmente os Estados Unidos logrará êxito em recuperar diante da ascensão chinesa. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Voltamos então, depois do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, falando aqui com a Ângela, uma grande corretora de imóveis aqui da capital paranaense, que veio compartilhar aqui conosco, né, a sua experiência como grande profissional que é, e passar para nós aí, né, esse conhecimento todo, né, Ângela, porque é tão importante. Como eu falo assim, todo mundo que está aqui, nos acompanha, sempre gosta de entender um pouco mais sobre a carreira do profissional que está aqui dando entrevista para nós, seja para se inspirar, seja para, de repente, seguir nessa carreira, ou, de repente, faz uma transição de carreira, ou tem, de repente, uma sincronia com uma carreira que já está seguindo, né? Não raramente isso acontece. Então, é muito bom você passar para nós tudo isso que você vive, né, todo esse teu ponto de vista, essa peculiaridade de forma de atuação, que a gente consegue aprender muito, né, e sem contar que isso é direito, é justiça também que a gente promove aqui, não é? Exatamente. Falo que o mercado imobiliário, ele é um mercado que realmente fascina, é um mercado que a gente trabalha com o sonho das pessoas, e justamente por trabalhar com o sonho, a gente precisa também de muita responsabilidade, né? E isso é algo que eu considero primordial em qualquer tipo de negociação, a clareza e a verdade diante de qualquer situação para o nosso cliente. Exatamente, e aí nós entramos também no aspecto muito relevante que é a documentação imobiliária, não é? Exatamente. Porque quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que se cercar de todos os cuidados necessários, né? E são muitos. E, inclusive, a função do corretor é exatamente esse, ele não é um profissional técnico habilitado como um advogado, mas uma vez que ele conhece qualquer situação irregular desse imóvel, a melhor maneira é realmente transmitir essa informação a quem está comprando. Sob pena de ser responsabilizado, inclusive, né, Ângela? Exatamente, muitos corretores às vezes não sabem disso, hein, gente? Até eu falo por experiência própria, até por ser professora na área, e a gente sempre conversa muito com os corretores, e muitas questões até, por exemplo, o registro memorial de incorporação, que é tão importante para você vender, né? Outras questões aí que também a gente poderia relatar aqui, em muitos casos aí que trazem problemas para os corretores, que são responsáveis, uma vez que fazem a intermediação. Exato. Então, uma vez que você está fazendo a intermediação, você tem que se atentar ao imóvel que você está vendendo. Tirar uma certidão, muitas vezes é importante, ver a matrícula do imóvel com menos de 30 dias, né, Ângela? Com menos de 30 dias, exatamente. Né? A grande maioria das certidões, elas têm esse prazo de validade, então daí a importância de renovar caso tenha alguma pendência, e aí dessa maneira realmente conduzir para a negociação. E a negociação, ela pode acontecer de diversas maneiras, né, Débora? Pode ser uma negociação à vista, como pode ser uma negociação que vá utilizar de um financiamento bancário, e aí também a questão do contrato particular de compra e venda, que com certeza é feito e elaborado por uma assessoria jurídica. Exatamente, a gente sempre fala, até inclusive, né, Ângela, algumas dúvidas vêm para nós, inclusive, até quando a gente está falando muito sobre direito imobiliário, né, em colunas e tudo mais, mas escuta, né, Débora, como que funciona isso? Porque, eu ouço falar em proposta de compra e venda, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, contrato de compra e venda, contrato e gaveta, escritura pública, matrícula, o que é tudo isso, né? Então, na verdade, aí é um conjunto, né, de documentos imobiliários indispensáveis e cada um tem sua função, né, Ângela? Exatamente, né? A proposta, ela tem realmente a formalização do negócio, onde ambas as partes concordam da compra, né? Valores e também aquilo que vai permanecer no imóvel, uma vez que é um imóvel pronto já, e muitas vezes ele está mobiliado.
E aí partimos então, caso seja uma negociação à vista, para a escritura, né? Então, todos os documentos são todas as certidões são emitidas, qualquer outro tipo de documento também, e é enviado ao registro para que o cartório faça todo o trâmite. Mesmo assim, Débora, eu considero o contrato particular um instrumento extremamente importante na negociação, visto que, como mencionei, né, a grande maioria dos imóveis prontos, eles estão mobiliados, equipados, e isso realmente precisa estar muito bem documentado para que depois não gere desgaste para ambas as partes. E é bem por aí, sabe? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, como você até mencionou no início da nossa conversa agora, desse bloco, mas tem muita gente que paga o imóvel à vista, né? Vai fazer a negociação, mas por que eu preciso fazer um contrato particular? Por que eu já não posso ir direto para a escritura? Justamente por causa disso, porque você tem muitas questões que devem ser disciplinadas neste contrato, que pode ser chamado de contrato aí de compromisso de compra e venda, ou promessa, a depender, né, Ângela? Exato. Da modalidade, né, promessa a gente sempre fala do imóvel que vai ser construído ainda, né, o compromisso do imóvel já existente, mas que muitas vezes está condicionado ao pagamento do preço, né, alguma situação específica, e também traz muito essa questão aí do tipo do que está sendo comprado exatamente, né? O imóvel está com a mobília, está com ar-condicionado, enfim, qual a condição desse imóvel. Qual a condição, exatamente. Né? E isso vai ser disciplinado, vai constar especificamente no compromisso de compra e venda, porque a escritura ela não se presta a essa finalidade. Exatamente. E até eu quero trazer um dado e um ponto aqui extremamente importante dentro das negociações, é a questão da vaga de garagem. A vaga de garagem, ela pertence ao imóvel, quando a gente está falando de um apartamento, e ela também precisa, apesar de ser algo que não é tão frequente, né, a gente não costuma falar com tanta frequência da vaga, mas também precisa constar no contrato particular, precisa constar na escritura, então é algo que deve ser muito bem atentado, porque às vezes tem matrículas diferentes. Isso, acontece bastante, é bem frequente, né? Exato, então o corretor também precisa estar atento a esse detalhe da vaga de garagem. Porque daí depois vem o probleminha, mas a vaga de garagem era rotativa, não era uma vaga mesmo do apartamento. Mas eu não sabia, mas o corretor disse que era uma vaga específica. Mas a vaga era coberta, não, mas ela é descoberta. Tem tudo isso, né? São inúmeros fatores que podem interferir ali na questão da vaga também, apesar de ela não ser o foco, né? O foco principal, mas o foco principal, mas é tão importante quanto aos outros detalhes da negociação. Por isso que a gente fala, né, que uma compra de um imóvel, você tem que se atentar realmente. Parece simples à primeira vista. Você pensa assim, eu vou comprar meu imóvel, vou ver a certidão lá, vou ver a matrícula, né, enfim, ter o teor lá, com ônus e tal, e tá tudo certo, né? Hoje em dia, inclusive, né, Ângela, os cartórios exigem cada vez menos, né, dispensa de certidões, isso, né? Exatamente. A gente tem muita coisa assim, não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente ia passar aqui, né, não sei quanto tempo falando, mas a gente sabe que a lei, ela está simplificando muito, só que daí depois você de repente pensa, o cartório não pede, então não preciso ver, logo tá tudo certo. Não está. Porque se você não corrigir, não verificar isso antes de celebrar a escritura e de registrar o bem, que isso também é uma questão que nós vamos discutir depois, Ângela, você pode comprar gato por lepre. Exatamente. E aí, mais uma vez, comentamos, aquele sonho pode realmente se tornar um problema. E vira um pesadelo rapidinho. Bom, gente, nós vamos continuar aqui com a Ângela. Agora eu vou chamar a coluna, inclusive, de Direito Imobiliário e também a coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha. E depois a gente retorna aqui para continuar falando sobre a compra e venda de imóveis, sobre a Ângela aqui, essa área tão bonita, essa carreira tão importante aqui dentro da área imobiliária. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje em nossa coluna Direito Contratual, aqui pelo programa Direito e Justiça, vamos falar sobre a responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil
no contexto do Código Civil brasileiro, pode ser dividida em duas categorias distintas: a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A primeira decorre da inexecução de uma obrigação assumida previamente entre as partes no âmbito de um contrato, podendo este ser bilateral ou unilateral. Quando há inadimplemento ou mora no cumprimento da obrigação pactuada, configura-se um ilícito contratual impondo ao devedor o dever de reparação dos danos causados à parte lesada. Essa modalidade de responsabilidade fundamenta-se na autonomia da vontade, pois o contrato, ao ser celebrado, cria um vínculo jurídico entre os contratantes, gerando direitos e obrigações recíprocas. Assim, o descumprimento desse vínculo implica a violação de um dever especial previamente convencionado, distinguindo-se, portanto, da responsabilidade extracontratual que deriva da violação de um dever geral de abstenção. Para a validade de qualquer contrato, é imprescindível a observância de requisitos essenciais estabelecidos pelo Código Civil: a capacidade do agente, a licitude e possibilidade do objeto e a forma prescrita ou não vedada em lei. A ausência desses elementos resulta na nulidade do contrato, conforme disposto no artigo 141 do Código Civil. Aliás, 145 do Código Civil. A responsabilidade contratual segue o princípio do dever de resultado, o que significa que, salvo previsão expressa no contrato, presume-se culpa do devedor pela inexecução previsível e evitável da obrigação. Apenas em circunstâncias excepcionais é permitida a pactuação de cláusulas que transfiram ao credor os riscos decorrentes de eventos fortuitos ou de força maior. Além disso, é possível que os contratantes estipulem cláusulas definidas e destinadas a reduzir ou excluir a indenização em caso de inadimplemento, desde que essas disposições não contrariem princípios de ordem pública e os bons costumes. O contrato, por sua própria natureza, é fonte de obrigações e sua inexecução gera automaticamente novas responsabilidades, dentre elas a obrigação de reparar os prejuízos advindos do descumprimento. Em casos concretos, como o do comodatário que por negligência permite o perecimento do bem emprestado, ou do segurador que se recusa injustificadamente a pagar a indenização ao segurado, verifica-se a incidência da responsabilidade contratual. O Código Civil, em seu artigo 1056, determina que, na ausência de cumprimento da obrigação nos modos estabelecidos, o devedor deverá responder por perdas e danos. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, cabe ao devedor demonstrar que seu inadimplemento não decorreu da sua própria culpa, sendo o resultado de evento fortuito ou força maior. Assim, para eximir-se da obrigação de indenizar, o devedor deve evidenciar que o descumprimento contratual não lhe pode ser imputado como ato negligente ou doloso. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual, também denominada responsabilidade aquiliana, diferencia-se da contratual por não exigir um vínculo jurídico prévio entre as partes envolvidas. Ela decorre da prática de um ato ilícito por uma pessoa capaz ou incapaz, sem que exista uma relação obrigacional anterior, sendo regida pelo princípio da inobservância da lei. Esse tipo de responsabilidade surge da lesão a um direito sem que haja um contrato antecedente entre o agente e a vítima, como ocorre em casos de atropelamento, onde o causador do dano deve reparar os prejuízos sofridos pela vítima, conforme disposto no artigo 1538 do Código Civil. O agente que descumpre um preceito legal ou que viola um dever geral de abstenção, especialmente em relação aos direitos reais e de personalidade, deve assumir o dever de indenizar os danos causados. Diferentemente da responsabilidade contratual, a responsabilidade extracontratual impõe à vítima o ônus da prova, sendo ela quem deve demonstrar a culpa do agente para obter ressarcimento, salvo nos casos em que a responsabilidade é objetiva e fundada no risco. A responsabilidade extracontratual se divide ainda em responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, e responsabilidade objetiva, fundamentada no risco. Na responsabilidade subjetiva, a vítima precisa comprovar a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre ambos. Além da culpa do agente, já na responsabilidade objetiva, dispensa-se os elementos subjetivos, sendo suficiente que comprove o dano e o nexo causal.
conforme é previsto na teoria do risco adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em certos casos, como na responsabilidade por produtos defeituosos previstos com previsão aí no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual é essencial para a compreensão dos mecanismos jurídicos de reparação de danos, enquanto a responsabilidade contratual decorre de um vínculo obrigacional pré-existente e presume a culpa do devedor pelo inadimplemento, a responsabilidade extracontratual origina-se de atos ilícitos sem vínculo prévio entre as partes e exige, em regra, a comprovação da culpa pelo lesado. Ambas desempenham um papel fundamental na proteção dos direitos das partes envolvidas e na garantia da segurança jurídica nas relações sociais e comerciais. Espero que o tema de hoje tenha sido útil. Até a próxima e fiquem ligados no nosso próximo programa. Voltamos então agora conversando ainda sobre documentação imobiliária. Ângela, tem tanta dúvida e o público inclusive sempre manda para nós aí as perguntas, né, quando sabe que vem inclusive alguém da área imobiliária aqui para responder. E é isso até uma questão aqui que eu vivo falando, insisto, mas eu acho que nunca é demais a gente falar. Existem muitos documentos, a gente já comentou isso antes, dentro da negociação imobiliária, mas eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar aqui a diferença entre escritura e matrícula. Né? Que é uma dúvida muito né? Exato. Nós corretores, né, alguns corretores realmente estamos acostumados, mas o nosso cliente não. Exato. Isso é importante porque assim, gente, o que eu vejo de gente perguntando e se deparando com esse problema na prática, porque celebra, outorga ali a escritura pública, né, o comprador, vendedor ali entre eles, e depois o comprador pensa que tá tudo certo. Tem imobiliárias que são diligentes a ponto de levarem a registro já, mas nem todas procedem dessa forma, né? E nesse ponto fica e mora o grande problema, porque se não registrar, eu sempre falo, quem não registra não é dono. Exatamente, e tá aí a nossa função também em estar esclarecendo e colocando essa situação para os clientes, da importância de fazer o trâmite até o final. E aí, é como você mencionou, existem imobiliárias que realmente fazem esse processo, acompanham realmente até o final para trazer segurança para o cliente, mas como sabemos, né? Nem todas são assim, nem né? todo mundo é tão preocupada, mas é extremamente importante orientar, passar essa informação ao cliente. Porque, gente, se vocês forem comprar eventualmente, porque aqui a gente fala tanto para quem quer se inspirar, quer seguir na carreira, quer buscar entender um pouco mais, mas especialmente aqui hoje para quem quer comprar e vender, né? Especialmente aqui para quem vai comprar, porque está comprando o seu bem da vida, está comprando o seu imóvel, é o seu lar, é o seu sonho da casa própria, então separa o dinheirinho ali do imposto, até porque é um ponto importante também, quando a gente fala de compra e venda, né, Ângela? A escritura você paga no ato, mas o imposto, que é o ITBI, você não precisa pagar ali na hora da escritura, você pode pagar no registro. E isso também é uma dúvida muito comum para as pessoas que estão comprando, qual seria o valor hoje integral da documentação, né, todos os impostos, certidões, enfim, como você como advogada, a Débora consegue nos passar aí, que está girando em torno dos 4% do valor do bem. Então esse é um valor aproximado, que a pessoa deve realmente deixar separado, não incluir no valor da compra. Então existe essa diferença, porque sim, vão existir gastos aí posterior a compra. Exatamente, gente, por isso que é importante a gente sempre ter essa consciência, né, de que olha para o bem, olha para o imóvel, né, já como a Ângela falou, se o bem custa, sei lá, 150 mil, 200 mil, já separa os 4%, se for 1 milhão também, independentemente do valor, separa, destina aproximadamente esses 4%, que é o gasto que você vai ter para deixar tudo certinho, porque não adianta você comprar e depois, por exemplo, não, eu vou esperar um pouquinho para registrar, porque agora eu não tenho dinheiro para pagar o ITBI, né? O ITBI na cidade de Curitiba hoje 2,7. Então,
Mas, gente, e a segurança? Cadê? E a segurança, Né? E a exato. Ângela fez o trabalho dela bonitinho, perfeito, né? Encontrou o apartamento, a casa que você queria, né? No lugar onde você queria, com escola perto, né, Ângela? Com médicos, com, enfim, lazer, Toda a infraestrutura. toda a infraestrutura, né? Mas aí você, não, mas agora eu não vou pagar ainda, não vou registrar porque vai me custar e eu não tenho esse dinheiro. Mas, gente, o risco que você corre fazendo isso é muito grande. E até conversávamos nos bastidores, né, Ângela, sobre o risco de, eventualmente, claro, né, gente, a gente não parte da premissa que isso vai ser a regra, mas existem situações em que o vendedor, né, de má fé, vende o mesmo imóvel para outra pessoa. E daí eu lhe respondo, quem vai ser o dono? Vai ser o dono quem registrar primeiro. Exato. Sabe? Ainda que você fale, mas como isso? Como que pode? Fui eu que comprei, eu paguei. Gente, mas isso pode acontecer. A gente está num país de dimensões, né? Aí a gente sabe, né? Que são Exatamente, Débora. grandiosas e a gente trabalha com muitas pessoas, e as pessoas nem sempre têm a mesma índole, né? Então, mais uma vez reforçando, tá aí o papel do corretor em realmente orientar e passar essa informação para quem está comprando, porque às vezes também, de uma maneira muito inocente, Débora, acaba não registrando. Isso, por não conhecer mesmo, por não né? conhecer, exatamente. Porque é por isso que a gente fala que essas informações que a gente busca passar aqui no programa são realmente informações essenciais, sabe, Ângela? Informações que são indispensáveis para o público, para que cada um possa realmente ter conhecimento dos seus direitos, ter acesso à justiça e realmente efetivar valores que a gente sempre fala que são valores constitucionais, né? A gente atingir aquilo que a gente precisa dentro daquilo que a gente faz e que pretende fazer no sentido de realmente trazer para a coletividade uma informação que possa ser útil. Extremamente relevante. Outra situação que a gente escuta, eu escuto muito e vejo os colegas, é a questão de arras. Arras, isso também, gente, é muito importante falar. Então, os clientes, normalmente que não estão habituados com o mercado, nos questionam da importância de fazer esse sinal, normalmente que é feito na conta da imobiliária, por questão de segurança. Mas também é outro ponto extremamente fundamental numa negociação para garantir e estar assegurando ambas as partes aí de todo o processo. Exatamente, isso também é um ponto importante. E as arras, vale considerar também, né, Ângela, que dentro daquela documentação, normalmente ela está prevista lá na proposta de compra e venda. Exato. Aquele primeiro documento que você vai se deparar na negociação, que é quando você dá o sinal de negócio, sinal de negócio, que alguns clientes não entendem da necessidade, mas eu falo que é garantia, tanto para quem está comprando, como para quem está vendendo, justamente para que também, para que ambas as partes não utilizem da má fé de desistir do negócio sem um motivo, um real motivo. Exatamente, até porque depois, né, se houver uma desistência, eventualmente, né, pode haver uma perda desse sinal de negócio, seja para quem pagou, seja para quem, né, recebeu. Então, quem recebeu, inclusive, tem que pagar em dobro. Em dobro, exato. Então, tem que cuidar muito com isso, né? Essas questões todas aí do mercado imobiliário que são tão interessantes, que nos instigam e realmente são importantes para quem precisa comprar e também para quem vai vender o seu imóvel, né, Angela? Exatamente, porque quem está vendendo também precisa estar muito bem assegurado que a negociação vai ser concluída e realmente ele possa seguir aí com os outros planos. Exatamente. Bom, gente, temos mais ainda para conversar, mas nós voltamos depois aí do Juc Business, porque ele vai trazer as novidades da semana para nós. O que será que aconteceu nessa semana, Juc? Conta aí. Juc Business News. Estamos no Sebrae, num evento de turismo, onde está envolvido bastante especialista na área, e entre eles guias de turismo, que, aliás, é um deles que eu vou falar, que tem uma história muito bonita, concreta, né? Que é o Roger Luiz. Roger, você desenvolveu um projeto
que é um fator assim de deslumbre. Oi, a história do Pirata Zumiro é muito interessante, porque juntamente com Marcos Juliano, que é o historiador e pesquisador dessa história, ele trouxe à tona todo o vislumbre dessa história fantástica, gente, que conta a história do último pirata do mundo, que viveu seus últimos 60 anos na cidade de Curitiba. Então, o Marcos Juliano ele fez um projeto, esse projeto seria assim, um concurso, aqueles guias de turismo que tivessem a intenção de participar e apresentassem um roteiro, o meu foi agraciado, e com isso nós temos hoje o Pirata Zumiro Walk Tour, dentro da cidade de Curitiba, gente. Então é bem interessante isso. Perfeito. E esse projeto, depois, eu tive a oportunidade de apresentar dentro do Sebrae, e passando todos os trâmites de seleção, hoje o nosso produto é um produto de experiência turística dentro do Sebrae, gente. Perfeito. E me diga uma coisa, tem envolvimento de outros pontos em Curitiba, né? Você falou do bar do... São vários pontos. O roteiro do Pirata Zumiro, ele tem início no bar do Tortuga, gente, o restaurante Tortuga. Ali tem o memorial do Pirata Zumiro, onde conta toda a história também dele. E a gente consegue, saindo daquele ponto, fazendo alguns outros pontos dentro do roteiro, até chegar na Praça do Pirata Zumiro, que fica ali no Vista Alegre, gente. É bem interessante, que eles tiverem interesse, venham conhecer conosco a história do Pirata Zumiro, o último pirata que viveu no mundo, em Curitiba. E como é que acha você? Tem um site? Tem no Instagram, Pirata Zumiro Walking Tour, gente. Procure lá, estaremos lá. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, eu. Grande Agradeço. Xará, e obrigado. Voltamos então após a coluna do Ju, que aí esses comentários que ele sempre traz durante a semana para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo no nosso estado, com as personalidades aí que sempre fazem a diferença aqui no nosso programa Direito e Justiça. Mas, Ângela, a gente está falando desse assunto tão importante que é a compra e venda de imóveis, né? Falamos já sobre vários aspectos aqui, né? Inclusive sobre a importância da mulher nesse mercado que é tão importante aqui, está crescendo, né? De maneira, né? Nossa, exponencial, né? E a gente já conversou sobre isso, questão também da documentação imobiliária, que também é relevante, né? A importância também da distinção entre documentos essenciais aqui, matrícula e escritura, né? E a importância do corretor esclarecer para quem está comprando, para quem está vendendo. Exato, e uma questão que eu acho que vale a pena a gente comentar e também para trazer para o nosso público é as opções, ou melhor, né, são as opções de pagamento e de compra e venda, no caso, né? Como que dá para fazer, né? A gente sabe que existem modalidades, eu queria que você passasse um pouquinho aqui para o nosso público. Débora, hoje a gente vê muito no nosso mercado 3 modalidades, né? Que é o pagamento à vista, onde realmente existe a importância de um contrato particular, mas é uma venda muito mais rápida, porque ela vai para cartório, e aí a negociação é estabelecida. Existe a questão de financiamento, aí quando esse imóvel ele vai ficar alienado a uma instituição financeira. É uma negociação que leva um prazo um pouco maior, justamente porque temos bancos envolvidos. Sim, a burocracia aumenta. A burocracia aumenta. Cada um também tem a sua peculiaridade. Exatamente. Ali, né? Então, o cliente realmente escolhe qual a instituição que vai ser utilizada, isso é questão de juros, enfim. E existe também aquele cliente que normalmente faz um pagamento à vista de um determinado valor, e aí, junto com o vendedor, é feito um acordo, e então ele faz o restante de maneira parcelada. Mas aí existe a importância de uma boa assessoria jurídica, porque esse parcelamento precisa acontecer de maneira segura para ambas as partes. Exatamente, né? E aí nós podemos entrar num aspecto muito importante chamado estipulação e instituição de cláusula resolutiva nos contratos, né? Exatamente, que aí essa cláusula vai ficar em matrícula até a quitação integral do valor. Exatamente, é o que dá segurança, inclusive, para quem está vendendo, né, Ângela? Principalmente para quem está vendendo. Porque ele tem que, pelo menos, ter uma segurança de que, se eventualmente não houver a quitação, o adimplemento integral daquela obrigação que foi assumida, pode haver aí uma resolução, uma rescisão deste contrato. É aí que mora o perigo. Por isso que
quando a gente celebra contratos, tanto uma parte quanto a outra tem que ter segurança. Ambas precisam estar seguras para que aconteça e flua de uma maneira bem natural. E as pessoas às vezes perguntam, mas o que é essa cláusula? Porque eu imagino que vocês, né, quando estão ali nesse trânsito, né, da compra e venda, e até tendo que explicar, né, para os clientes, né, como é que funciona, eles devem ficar um pouco inseguros, né, meu Deus, eu vou dispor do meu imóvel, eu vou entregar, né, o comprador vai ser emitido na posse, qual é a minha garantia, né, qual a segurança que eu tenho para poder fazer isso, né? Claro, porque normalmente, né, na grande maioria, é o bem da vida também, que ele está vendendo para adquirir outro, enfim, ou por outros motivos, e ele precisa estar seguro que esse valor realmente vai ser quitado. Integralmente quitado, até porque normalmente também ele vai comprar de forma parcelada e vai depender desse valor para poder quitar outro imóvel, Exatamente, Débora. Então, são essas 3 modalidades que acontecem com maior frequência no nosso mercado. Ambas são modalidades seguras, se bem executadas. Sim, por isso a importância, que eu friso mais uma vez, de ter realmente um consultor imobiliário, uma consultora imobiliária, que possa olhar para o negócio de uma maneira muito firme, de uma maneira muito séria, te orientar adequadamente para te dizer, olha, faz dessa forma, né? Não, se você fizer assim, de repente não vai dar certo. Se cercar de todas as questões que envolvem o bem, especialmente certidões, levantamento, deixar tudo atualizado para você ter ciência, né? E aqui também, claro, sempre, né, Ângela, você como estudiosa que é, sempre antenada, né, com tudo, sempre atenta à legislação, ao que muda, Ao que muda, exatamente, porque estamos aí sempre com constantes mudanças, e é de extrema importância, então, que o corretor esteja atento a essas mudanças. Débora, além de toda essa questão de documentação e parte jurídica, outro ponto extremamente importante, que não só o corretor deve estar atento, mas também quem está comprando, quem está vendendo, é a questão do vício oculto. Então, é direito de quem está adquirindo um bem levar uma pessoa, um profissional técnico habilitado para fazer uma vistoria, justamente para que depois da aquisição ele possa estar assegurado caso venha acontecer algum problema no imóvel. Exatamente, então tudo isso é muito importante ali, até porque dependendo da situação, se for um imóvel mais antigo, né, daí já tem a questão das garantias que infelizmente, né, já não existem mais, então você tem que ter certeza daquilo que você está comprando, e se for o caso também, a depender da negociação a pôr em contrato, né? Exatamente. Olha, se acontecer tal e tal coisa, como imóvel é assim, daí, claro, tudo vai da negociação, né? Exato. Aqui, aí já, digamos, aí, uma receita de bolo aqui para cada caso, né? Cada caso, e é isso que a gente costuma falar no mercado imobiliário. Cada negociação, ela é única, então não existe uma fórmula para negociação, a fórmula mágica, da importância de realmente ter uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais habilitados para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Exatamente, gente, por isso que eu falo, né, sempre bom a gente conhecer, sempre trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, e inclusive vocês devem ter percebido que eu sempre trago aqui profissionais da área imobiliária, porque a gente gosta muito, porque é o sonho de vocês que estão aí do outro lado, né? Então, principalmente quando a gente fala de casa própria. Então, é bom que vocês conheçam cada vez mais, para não ter dúvida, não errar na hora de comprar, né? Saber o que deve, o que não deve fazer, como deve fazer e com quem fazer. Exatamente. Né? Com quem fazer, né? Sabendo já de cara que pagar comissão de corretagem é muito importante, porque você está realmente pagando para um profissional de qualidade ir lá te acompanhar. Apto para desenvolver aquela atividade, esse trabalho. Né? Alguém que vai te orientar, que realmente vai te acompanhar na realização desse sonho, que é muito importante. Escolha um profissional de qualidade, né? Porque assim, a gente sabe que hoje em dia também é muito importante a gente saber com quem tratar, com quem conversar e quem realmente contratar para celebrar um negócio tão importante como esse, que realmente faz toda a diferença para você, e não só para você, para tua família, né? Exatamente, porque tem muita gente envolvida. É, isso aí.
Ângela, eu gostaria de ficar muito mais tempo conversando aqui com você, porque a gente tem muito assunto. Muito né? assunto. Realmente o mercado imobiliário ele é extremamente abrangente. Mas foi um prazer estar aqui contigo, Débora. Foi um convite que realmente me surpreendeu e jamais não estaria aqui contigo falando um pouquinho só do que é o mercado imobiliário. Imagina, nossa, uma honra, uma satisfação tê-la aqui, Ângela, você que já é uma grande amiga, e eu desejo, assim, muito sucesso, que você progrida ainda mais na tua carreira, você que tem esse carisma, essa beleza, essa gentileza tão sua, então eu sei que você cada vez desponta mais e é uma profissional de sucesso, é uma profissional que realmente merece o nosso respeito, o nosso carinho, e tem as portas do programa Direito e Justiça sempre abertas para quando quiser voltar. Com certeza, estarei aqui em outras ocasiões. Obrigada, Débora. Obrigada, imagina. Bom, meu querido público, eu me despeço mais uma vez aqui de vocês, sempre nessa alegria, sempre, né, realmente sabendo que a gente pôde fazer a diferença hoje, levando mais informação, podendo te esclarecer acerca desses pontos tão importantes que envolvem aí a aquisição da casa própria, e também para que você conheça mais desse profissional que é tão importante aqui no mundo jurídico e de forma geral, né, nas negociações, que é o corretor de imóveis, né, o consultor imobiliário, que tem um papel fundamental quando a gente está diante realmente da compra e venda da casa, do imóvel, enfim, né? Então, saibam sempre que há profissionais brilhantes em todas as áreas, e hoje aqui a gente trouxe mais uma profissional de ponta para que vocês conheçam e se inspirem nessa grande profissional que está aqui hoje, tá certo? Eu agradeço mais uma vez e te digo sempre, deixando uma grande mensagem para você, que não importa onde você esteja, não importa onde você comece, não importa o que você vai enfrentar. Mesmo que a sua situação não esteja ainda do jeito que você quer, que você pode chegar, porque a grande maioria das pessoas desse país passa por dificuldades, passa por uma estrada que nem sempre é uma estrada tranquila de se caminhar, mas é uma estrada que vai apresentando algumas dificuldades, mas essas dificuldades podem ser superadas por nós. Basta nós querermos, basta nós acreditarmos, basta nós termos fé. Fé em nós, fé num Deus que está sempre nos observando, nos amparando nessa caminhada, sabendo que a gente não está só. Que em momento algum a gente está só, que a gente pode sim conquistar tudo que a gente quiser e que a gente pode seguir em frente independentemente da nossa situação. Que tudo é possível. Acredite em você, continue lutando, que um dia eu vou saber que você conseguiu conquistar, que nós vamos nos encontrar e você vai falar, Débora, eu assisti aquele teu programa, você me disse que era possível e hoje, olha lá, eu consegui mesmo e eu acreditei em mim, porque você pode, ninguém mais pode te dizer que você não pode. Só você pode dizer eu não quero ou eu não vou conseguir, mas você não vai fazer isso, porque eu sei que você, hoje vendo esse programa, sabe que mais do que nunca você vai conseguir chegar onde você quiser. Um grande abraço e até a próxima semana.